aula de novo, ou perdeu alguma coisa, poder acompanhar. Se dá pra ver ela depois, o que tem que ver agora? É que tem gente que falta, né, cara? Tem gente que não assistiu a aula. Exatamente. E aí Tipo eu, depois... assim, eu tava faltando todo dia, mas... Mas agora tá aqui seu nomezinho aqui, ó, para lista de chamada. Agora a gente acompanha aqui, ó. Não tem pra onde correr, pelo não. menos um dia. Não tem descanso, não, meu amigo. A vida segue. Ah, mano, mas acordar 10 horas da manhã é bem triste. Que é isso? Acordar 10 horas da manhã e o cara tá reclamando, velho. Poxa, Que é 10 horas é a hora que isso? eu vou dormir. Ah, a hora que vai dormir? Não, brincadeira, eu vou embora umas 7, assim, 6. É, meu amigo, mas agora o negócio é o seguinte. Tem que acordar cedo aí. Tem mais uns carinhas Felizmente. aqui querendo entrar. Eu já vou acioná-los aqui. Deixa eu só abrir o livro para vocês, para poder achar o nosso conteúdo. Enquanto isso, vamos adicionar aqui os carinhas que estão na fila. Vejamos quem são. Júlia? Peraí, deixa eu abrir. Júlia Caroline, admitida. Tem mais um aqui, Pedro Soares. Admitido. Voltando aqui para a minha tela. Deixa eu localizar aqui o nosso conteúdo lá da página 50, né? Para a gente acompanhar por aqui, porque fica mais fácil para vocês visualizarem. Bom dia, professor. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, você? Bom dia. Pessoal, se vocês quiserem deixar o microfone ativado aí para perguntar alguma coisa ou dar alguma sinalização, pode deixar, não tem problema não, tá? A gente vai trabalhando aqui junto. Se o cachorro latir, o gato miar, também não tem problema. Já tá como por cima do muro. Oi? Coloquei o meu amarrado lá no canto. Na sala. Minha esposa arruma uma cachorrinha aqui, rapaz. Uma cachorrinha que faz a maior bagunça. Aquele tipo salsicha, sabe? Ah. Tem que prender o bicho lá, meu, porque o bicho fica pulando o tempo todo aqui. Não, mas qualquer coisa que encosta no portão e tá lá latindo. É. Aqui já passou o carrinho do algodão doce, já passou o ovo, a pamonha, os churros da tia, já passou tudo aqui. Já passou o carro do ovo. Então. É. Deixa eu admitir mais alguém aqui, deixa eu ver quem que está entrando agora, vamos ver. Amanda, Gabriel Victor, então aqui, senhor Camarinho, todos aqui presentes. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. E aqui, mais um entrando. Sono tá comendo solto, né? Ficam jogando videogame até de madrugada, dá nisso, cara. Dá exatamente nisso mesmo. É. Quando não é isso, é lá no WhatsApp, lá nas redes sociais. Né? Deixa eu ver, vamos abrir aqui. Então, vamos começar, pessoal. Se vocês tiverem algum colega aí no grupo de vocês que não esteja conseguindo entrar, vocês me dão um toque, que às vezes o sistema aqui não avisa, tá? Aí eu dou uma parada e ponho o cara aqui para dentro. Tranquilo? Tranquilo. Qual página? 50. Pessoal, vamos lá na página 50. Estão vendo aí na tela? Dá para ver? Dá. O assunto de hoje, então, é o assunto que nós vamos finalizar aí a nossa apostilinha, né? Fenômenos nucleares. Até as aulas anteriores, nós estudamos o que acontecia no átomo em termos de eletrosfera, né? Como é que era o comportamento dos elétrons, a distribuição eletrônica, como é que é a estrutura do núcleo em prótons e nêutrons. Não tínhamos falado nada de nenhum tipo de fenômeno que estivesse associado ao núcleo. A única coisa que nós sabíamos do núcleo é que ele tem prótons e nêutrons e fim de papo. Era isso que nós tínhamos aprendido. E que era lá no núcleo que nós definíamos, né, qual é o elemento químico pelo número de prótons. Era no núcleo que nós sabíamos lá que definíamos a massa atômica, o número atômico, né, o número de massa. Mas nenhum efeito assim prático o núcleo mostrava que acontecia, que tinha alguma coisa relacionada a ele. Só estava relacionado às coisas à eletrosfera, aos elétrons. Tubo de raios catódicos, aquela coisa toda do elétron, que nós aprendemos lá nas aulas anteriores. Agora,
nós vamos começar a estudar alguns fenômenos que estão associados ao núcleo. Tem coisas que acontecem no núcleo do átomo, né? E esses fenômenos nucleares são associados, claro, à radioatividade, que é o foco do nosso estudo agora. Como que isso tudo aconteceu? A pequena história começa lá com o nosso amiguinho Röntgen, lá em 1800 e bolinha, onde ele fazia experimentos usando, adivinhem vocês, aquela ampola de Crookes, aquele tubo de raios catódicos. Deixa eu admitir mais alguém aqui que deu um plim-plim aqui para mim. E não é... O senhor caiu. Deu uma queda aqui, pessoal. Deu uma queda aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Desculpa aí, pessoal. Deu uma queda aqui. Você sabe como é que é a internet aqui no Brasil? Ah, beleza, né? Deixa eu só checar se continua a gravação aqui. Continua a gravação, beleza? Vamos continuar, então, já no nosso assunto. Deixa eu abrir aqui para vocês. Que agora deu uma queda aqui na minha tela também. Vou ter que abrir de novo aqui. Não tem jeito. Guarda só um instantinho. Então, esse Röntgen, ele estava estudando lá os efeitos lá do tubo de raios catódicos. Nesses efeitos de raios catódicos, ele percebeu que tinha um tipo de radiação que conseguia formar imagem em algumas chapas, né? Algumas chapas de fotografia. Antigamente tinha aqueles filmes fotográficos. Aqueles filmes fotográficos eram usados para tirar fotografia, enfim. Quando eles recebiam algum tipo de luz, conseguia-se então tirar uma foto. E ele percebeu que no tubo de raios catódicos, quando ele estava funcionando, acontecia de ser emitida uma radiação que causava a impressão, né, em filme fotográfico, que causava, então, uma imagem, né, produzir uma imagem em filmes fotográficos. Tanto que vocês veem lá na sua apostilinha, na página 50, que lá na imagem que ele apresenta, tem a mão da esposa dele, que ele utilizou lá de cobaia para poder fazer a imagem da mão dela. Então, aparecem os ossos da mão dela, lá na imagem, e o anel que estava no dedo dela. Então, vejam que interessante. Quando isso acontece, ele percebe, então, que existe uma radiação que estava saindo lá do tubo de raios catódicos que não era explicada, não era conhecida. Por não conhecerem que tipo de radiação era aquela, os caras chamaram aquilo, então, de raio-x. Porque X é uma incógnita, X é aquilo que a gente não conhece. Como estão chamando aquilo de raio-x, eles também já haviam descoberto que era possível se fazer uma radiografia, né? A radiografia, então, o que nós fazemos hoje, raios-x, nada mais é do que a emissão de um tipo de radiação que é possível de você, então, criar uma imagem numa chapa fotográfica. Bom, legal. Os caras, na época, já sabiam que existia um outro efeito que era chamado de fluorescência. Essa fluorescência era uma propriedade que alguns materiais tinham de emitir uma certa luz, quando eles eram estimulados por algum tipo de energia. Essa fluorescência era estudada por um cara chamado Becquerel. Esse Becquerel, que vocês estão vendo aí, a fotinho dele na página 51, esse cara fazia alguns estudos a respeito de alguns materiais, alguns minérios. E ele tinha lá guardado com ele um minério que era composto à base de urânio. O que ele fez um dia? Um dia ele guardou, próximo de uma amostra desse minério de urânio, um envelope com chapas fotográficas, né, com filmes fotográficos que ele tinha. E ele percebeu que esses filmes fotográficos também eram... criava-se uma mancha, criava-se uma certa imagem, né, naqueles filmes fotográficos. E ele, então, falou, pô, mas como é que pode? Isso está guardado dentro da gaveta, está guardado num envelope. A única coisa que eu coloquei aqui do lado foi esse minério de urânio.
ele desconfiou e entendeu o seguinte: pô, esse urânio está emitindo alguma coisa que está fazendo a produção de uma imagem, né, de uma mancha aqui na minha chapa fotográfica. Então, ele percebeu que minérios, né, materiais, substâncias poderiam emitir essa espécie de radiação. Ah, então aí, finalmente, estava descoberto a radioatividade. O que seria a radioatividade? Seria o comportamento de emissão de radiação por parte das substâncias. Alguma coisa acontecia ali, né? E ele já tinha visto que isso acontecia no caso do urânio. Bom, adiante no processo, os pesquisadores da Marie Pierre Curie, eles se interessaram por esses fenômenos e também começaram a pesquisar como que acontecia essa radioatividade. E eles perceberam, então, que existiam elementos químicos que, quando compunham algumas substâncias, tinham essas propriedades radioativas. Então, o que eles fizeram? Bom, vamos pesquisar, então, vamos ver se nós conseguimos encontrar outros materiais e, com esses outros materiais, poder determinar se há esses fenômenos radioativos mesmo. Pessoal, estão enxergando na tela aí a apostila projetada? Estão enxergando? Sim. É porque deu um pau no positivo 1. Esse positivo 1 aqui de manivela deu um pau, eu tive que reiniciar tudo de novo, e está demorado, né? Então, como eu estava falando para vocês, está aqui a Marie e o Pierre, né? Eles começaram também a fazer pesquisas a respeito e descobriram novos elementos radioativos, né? Dentre eles o polônio, que tem esse nome em homenagem à Polônia, né? Que é a terra natal da Marie Curie, né? E também descobriram o rádio, que também tinha essa propriedade de emissão de radiação. Essa Marie Curie foi uma das maiores cientistas que nós tivemos aí na humanidade. Foi uma pessoa que foi a única que recebeu Prêmio Nobel de Física e de Química. Ganhou 2 vezes o Prêmio Nobel. E mulher, né? Naquela época, então, em que a grande parte dos cientistas lá eram homens, né? Então, foi uma contribuição enorme que ela deu aí para a humanidade. Ela mesma morreu, né, de câncer, de tanto que ela ficou submetida aí à radioatividade durante os estudos dela. Então, foi uma pessoa aí bastante admirável, né? Bom, mas até aí eles já sabiam que existia essa radioatividade. Mas de que é feita? Qual é a composição dessa radioatividade? O que é isso, afinal de contas, né? Bom, para descobrir do que era essa radioatividade, do que era composta, o nosso amigo Rutherford, de novo ele, né, o Ernest Rutherford, aquele do modelo atômico lá planetário, montou um experimento para poder examinar do que era formada, do que é formada, né, a nossa radioatividade. Ele pegou, então, um bloco, acompanha aqui o cursor do mouse, um bloco de chumbo, né? Nesse bloco de chumbo ele colocou um pedacinho de uma amostra radioativa, que é o polônio, e esse bloco de chumbo tinha um furinho que fazia com que ele se comportasse como um canhão de emissão de radioatividade. Aí, na frente do bloco, o que ele fez? Ele colocou uma tela fluorescente. Essa tela fluorescente nada mais é do que um anteparo, né? Tipo uma placa, onde na superfície eles passam uma substância que é fluorescente. Uma substância que, quando recebe algum tipo de energia, ela brilha, cintila. Nesse caso, ele passou aqui sulfeto de zinco. E aí, ele montou aqui na saída do canhão de radioatividade dele 2 placas eletrizadas. Essas 2 placas eletrizadas, elas estão ligadas aqui num tipo de bateria, num gerador de eletricidade. Uma placa ficou carregada com carga positiva, outra placa ficou carregada com carga negativa. Ele abriu o canhãozinho dele aqui e começou a observar o que estava acontecendo. Ele observava, então, que começava a cintilar, brilhar numa região da tela mais em cima e que brilhava também numa região da tela mais embaixo. Bom, o que ele pensou, então? Caramba, se está saindo alguma emissão aqui de radiação, ela está sofrendo desvios. Desvia uma parte que vem para cá, para brilhar nessa região, desvia uma parte que vem para cá e brilha nessa outra região. E ele pensou o seguinte: bom, se está desviando esta parte para o lado da placa positiva, quer dizer, então, que essa radiação ela tem uma carga negativa, porque ela está sendo atraída para o lado positivo da placa. Quando ela é atraída, ela sofre essa curvatura, esse desvio.
E a outra radiação que ele percebeu que sofria um desvio na direção da placa negativa e brilhava aqui, ele deduziu então que essa radiação tem uma carga positiva. Por quê? Cargas positivas e negativas, cargas diferentes, sofrem força de atração. Ele percebeu também que o desvio que essa radiação de carga positiva sofria era um desvio menos acentuado, enquanto que o desvio que a outra radiação de carga negativa era um desvio mais acentuado, a curvatura era mais acentuada. Ele deduziu, então, que a carga positiva dessa partícula de radiação, ela era mais pesada, tem uma massa maior do que a que sofreu o desvio para placa negativa. Então, vejam, já deu para descobrir, a partir disso, que essa radiação dessa amostra radioativa, ela já é composta de duas outras. Uma tem carga negativa e tem uma massa menor. Foi chamada de radiação beta. Outra tem carga positiva e é mais pesada. Ela foi chamada de radiação alfa. Aqui na apostila não mostra, mas também existia uma situação onde tinha uma radiação que passava direto pelas placas e brilhava aqui no meio, cintilava aqui no meio. Era uma radiação, então, que não tinha carga elétrica, não sofria efeito de desvio. Essa radiação que passava batido direto aqui foi chamada, então, de radiação gama. Com isso, o que aconteceu? Conseguimos determinar que as emissões de radioatividade eram formadas por partículas. Uma partícula de carga positiva, que foi chamada de radiação alfa, mais pesada, e uma partícula de radiação de carga negativa, mais leve, que foi chamada, então, de radiação beta. E são partículas, por quê? Porque o feixe delas sofre atração pelas placas, tanto de carga positiva quanto de negativa. E somente partículas podem sofrer forças de atração e ter a sua trajetória, né, modificada. Bom, os estudos continuaram, né? Os estudos continuaram, e aí os caras também perceberam que existia uma outra radiação que não sofria nenhum tipo de desvio, que foi chamada de radiação gama. Essa radiação gama, né, eles perceberam então que precisariam de mais estudos para poder explicá-la, porque ela não era uma partícula. Então, se não era uma partícula, deveria ter alguma coisa relacionada à mecânica quântica, relacionada às ondas eletromagnéticas, né? Perceberam também que a nossa partícula alfa da radiação, de carga positiva, ela tinha uma composição. Na verdade, como vocês podem ver aqui no quadro, que eu estou puxando aqui, a partícula alfa de radiação, ela é composta do quê? Ela é composta de 2 prótons e 2 nêutrons. Então, ela tem uma carga positiva de mais 2, ou 2 mais, por quê? Tem 2 prótons ali naquela partícula. E ela também contém 2 nêutrons. Portanto, a massa dela é igual a 4. Você pode considerar, então, que a partícula alfa ela é semelhante ao quê? A um átomo de hélio, que também tem massa igual a, mas que não tem elétrons. Portanto, ela será uma partícula de carga positiva. Quantas cargas positivas ela tem? Carga 2 mais. A notação da partícula alfa é representada por isso aqui, a letra grega alfa. Aqui embaixo tem o número de prótons dela, que é 2 prótons. Aqui em cima tem o número de massa dela, que é 4. Por quê? Tem 2 prótons e 2 nêutrons, somando 4 em massa. A velocidade de propagação dessas partículas alfa é cerca de 30.000 km por segundo. E o poder de penetração dessa partícula na matéria é baixo. A outra partícula beta, eles acabaram descobrindo que se tratava de elétrons de alta energia. Elétrons que se movimentavam a uma velocidade muito grande. Então, a carga da partícula beta é menos 1. A massa dessa partícula é desprezível, porque é um elétron muito pequeno, né? Corresponde ao quê? A um elétron que foi expulso pelo núcleo do átomo. A representação da partícula beta é esta aqui.
a letra grega beta. Aqui embaixo eu tenho um número -1, em termos de número atômico, em termos de prótons. Eu vou explicar por que desse -1 aqui depois. E em cima, esse 0 é representado a massa. Como a massa é desprezível, então ele não tem massa considerável. Então a representação é beta, embaixo -1, em cima 0. Qual é a velocidade desta emissão? Ela viaja a cerca de 90% da velocidade da luz no vácuo. É uma velocidade tremenda. E o poder de penetração dessa partícula é médio. Ela já penetra a matéria, mas não tem um poder de penetração tão grande ainda quanto nós vamos ver para a emissão gama, né? Deixa eu admitir mais um amiguinho aqui que está pedindo para entrar. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Pronto, vou retomando lá, tá? Voltando lá para a nossa telinha. Ok, então está aqui. Nossa partícula beta, então, se trata do quê? De elétrons de alta energia que viajam a 90% da velocidade da luz, tem médio poder de penetração, e a representação é pela letra grega beta, -1 aqui embaixo, que representa aqui o número atômico, em cima o número de massa, que é igual a 0. Finalmente, os caras também descobriram que aquela emissão de radioatividade que não sofria desvio eram, então, ondas eletromagnéticas. Foram chamadas, então, de radiações do tipo gama. E ondas eletromagnéticas não têm carga elétrica e também não têm massa, tá? Por se tratar de uma onda eletromagnética. A representação dessa radiação gama é dada pela letra gama, embaixo o número atômico 0, porque não tem prótons, em cima o número de massa 0, porque não tem prótons e nem nêutrons. A velocidade de propagação dessa radiação gama é igual à velocidade da luz no vácuo, 300 mil quilômetros por segundo. É uma velocidade, a mais alta velocidade possível que existe no universo. E o poder de penetração dessa radiação gama é alto. Então, tratam-se de ondas eletromagnéticas. Então, para que vocês vejam aqui uma comparação, eu tenho aqui uma folha de papel, eu tenho aqui uma lâmina de aço e eu tenho aqui um bloco de chumbo ou de concreto. A radiação alfa, ela é obstruída, ela consegue, né, ser barrada por uma folha de papel. Ela não atravessa. O poder de penetração é baixo. A radiação beta, elétrons de alta energia, consegue atravessar a folha de papel e só vai ser barrada por uma lâmina de aço. Quer dizer, um poder de penetração médio. Já a radiação gama, as ondas eletromagnéticas, elas atravessam a folha de papel, atravessam a lâmina de aço e vão ser barradas somente por blocos grossos de chumbo ou de concreto. Ok, pessoal? Deixa eu admitir mais alguém que está chegando. Deixa eu ver aqui. Beatriz. Pronto. Voltando lá. Vamos adiante. Então, vejam, agora vamos examinar algumas equações nucleares. As equações nucleares, nós temos que tomar cuidado para saber que tipo de radiação está sendo emitida e o que está acontecendo com o núcleo do átomo quando ele emite essa radiação. Os átomos, na verdade, que são radioativos, eles emitem radioatividade porque eles são instáveis. Eles têm uma condição no seu núcleo de ter uma quantidade de prótons e nêutrons muito grande. Isso causa um nível de energia muito grande e uma instabilidade no núcleo. Então, esses núcleos radioativos, também chamados de nuclídeos, eles emitem radioatividade para que eles possam alcançar uma condição de núcleo mais estável. Como que essas radiações, então, vão acontecer no nosso núcleo? Vejam o que acontece aqui nesse quadrinho, em roxo, quando eu faço uma emissão de radiação do tipo alfa. Eu tenho o núcleo de um átomo X, que tem um número atômico Z e um número de massa A. Quando ele emitir uma radiação alfa, então vou puxar a setinha aqui da emissão, sai uma partícula alfa, de número atômico 2 e número de massa 4, e vai se formar um novo núcleo Y, que vai ter um número de massa diminuído em 4,
e um número atômico diminuído em 2. Por que isso aconteceu? Porque na emissão de uma radiação alfa, o número atômico vai sempre diminuir 2 unidades. E o número de massa vai sempre aumentar 2 unidades. Eu vou, então, formar um novo elemento químico quando eu estou emitindo a radiação alfa. Alguns exemplos para que nós vejamos aqui. O rádio, por exemplo, ele tem número de massa 226. Emitiu uma radiação alfa. Então, saiu uma partícula alfa com número atômico 2 e número de massa 4. E vai se formar um novo elemento químico, que é o radônio. Esse radônio terá número atômico 86 e número de massa 222. Vejam bem, o que acontece? Se eu somar a quantidade de prótons dos produtos aqui no final, 86 mais 2 tem que bater com os prótons que estavam originais aqui da radiação, 88. Então, sempre vai acontecer essa situação. Se eu somar os prótons do novo elemento formado e os prótons da partícula alfa, tem que bater com os prótons do nuclídeo original. 86 mais 2 tem que bater em 88. Em termos de massa, a mesma coisa. O nuclídeo novo formado, né, o elemento químico novo formado, tem 222 de massa. Com a massa da partícula alfa, 4, 222 mais 4 tem que bater com o original, que era de 226. Tá certo? É a conservação da massa que está acontecendo aí. Vejam outro exemplo do polônio. O polônio emitiu uma partícula alfa e formou um novo elemento químico, que é o chumbo. Se eu pegar os prótons aqui embaixo e fizer a somatória, vejam, 82 do chumbo mais 2 da partícula alfa bate em quanto? 84, que era do polônio. E se eu pegar a massa do chumbo, 206, e somar com a massa da partícula alfa, 4, eu volto a ter os 210 que eram do polônio. Então, este equilíbrio, esse balanceamento aí, em termos de prótons e massa, tem que bater, né? Quando eu tenho essa emissão de partícula alfa. Sempre vai acontecer dessa forma. Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo. Olha lá. Tudo. Vamos olhar agora para a radiação beta. A radiação beta, ela é uma emissão pelo núcleo de um elétron de alta energia. Tá? Esse elétron de alta energia, que sai do núcleo, ele compõe, então, a nossa radiação beta. Como é que isso acontece, então, né? Quando o nosso núcleo vai emitir uma radiação beta, ele faz uma transformação. Ele faz uma transformação de um próton em um nêutron. Quando o próton se transforma em um nêutron, ele emite esse elétron de alta energia, essa radiação, que é a radiação beta. Quando há essa transformação, então, do nosso próton em um nêutron, é claro, o número atômico do elemento que vai ser formado vai modificar. Nessa transformação, nós podemos observar o seguinte. Quando eu falei para vocês que a partícula beta tinha aqui embaixo um número atômico de -1, é por causa justamente da transformação de nêutron em próton. Então, acompanhem aqui, no quadradinho aqui violeta, como que é uma forma geral para essa radiação beta. Se eu tenho um isótopo X, número atômico Z, número de massa A, quando emitir uma partícula beta, o que vai acontecer? Número atômico -1, número de massa 0. E o novo, ele vai ter um número atômico aumentado em 1, Z mais 1, e o número de massa vai permanecer o mesmo, porque a partícula beta não afeta em nada em massa, é um elétron, né? Então acompanhe aqui alguns exemplos. O carbono, por exemplo. Número atômico dele, 6. Número de massa, 14. Ele emite uma partícula beta e se transforma no nitrogênio. Vamos ver o balanço aqui, a somatória, se está correta. Notem que o nitrogênio tem o número atômico 7.
A partícula beta tem um número atômico menos 1. Se eu somar 7 com menos 1, eu volto a ter o 6 do carbono. Bateu aqui o meu equilíbrio na emissão. Olhando para a massa, se eu pegar o 14 do nitrogênio e somar com o 0 da partícula beta, eu volto a ter os mesmos 14 do nosso amigo carbono. Então, chumbo, 214. Emitiu uma partícula beta, menos 1, 0. Professor, E formou um novo átomo, um novo núcleo. Bismuto, número atômico 83, número de massa 214. Vamos checar se o balanço aqui vai ser está de novo? correto. Falhou aqui a ligação. Olhando para o número atômico. Oi? A ligação travando, que falhou, sim. repete aí a explicação que falhou aqui para mim na hora. Eu estou aqui Tá na partícula beta. Você tá na partícula beta aqui? Foi uma partícula beta. Vou voltar lá, então. Aqui o áudio falhou mesmo. Isso. Então, na partícula beta, quando há emissão de partícula beta, o núcleo que vai se formar, o novo elemento químico que se forma, vai ter o seu número atômico aumentado em uma unidade e a massa dele vai ser a mesma, do núcleo original. Então, se eu pegar o exemplo aqui do carbono, vejam só, a massa dele é 14. Ele, emite uma partícula beta. Número atômico menos 1, número de massa 0. E forma um núcleo, forma um novo elemento que é o nitrogênio. Eu vejo que isso aqui está equilibrado, por quê? Porque se eu somar os números atômicos embaixo do nitrogênio, 7, Professor, acho que a sua com internet uma tá meio partícula zoada, beta, mano. então, se eu somar aqui o número atômico 7 com o número atômico menos da partícula beta, eu vou ter quanto aqui, pessoal? A aula do carbono. Então, a soma dos números atômicos aqui de baixo, deste lado, tem que bater com o número atômico do original. Se eu pegar aqui no nitrogênio 14 e somar 0 da partícula beta, eu volto a ter os 14, que é o número de massa original do carbono. Então, a soma dos números de massa deste lado direito tem que bater com o número de massa do lado esquerdo. Estão me ouvindo aí, pessoal? Estão acompanhando? Aham. Sim, sim. Tá travando um pouco, professor. Eu acho que a sua Tá internet tá dando, tá dando zoada. umas cortadas. Tá dando uma oscilada aí, né? Uhum. Deu para pegar essa explicação aqui? Deu. Deu para pegar? Sim. Tranquilo? Sim, Ok, tranquilo, ok. professor. Eu cliquei Vamos aqui. adiante, então. Todo átomo de elemento químico que emite radiação, que emite radioatividade, é chamado de radioisótopo ou radionuclídeo, tá certo? E eles vão emitir essa radiação para que eles fiquem mais estáveis. Sempre que esse radioisótopo ou radionuclídeo emitir radiação, significa que ele está buscando uma condição de atingir uma estabilidade. Então, como que a gente percebe por quanto tempo um radioisótopo fica emitindo a radiação? Nós definimos uma grandeza que é chamada de período ou tempo de meia-vida. Todo radioisótopo tem um tempo de meia-vida. O que significa isso? Vamos ver essa tabelinha aqui. Só para vocês terem uma ideia do tempo de meia-vida dos radioisótopos. O radônio 217, o tempo de meia-vida dele é 0,6 milissegundo. Não dá nem uma piscada isso, né? Dá para dar umas 500 piscadas nesse tempo. O cobalto 60 tem um tempo de meia-vida de 5 anos. O tecnésio 95, tempo de meia-vida 20 horas. O iodo 131, tempo de meia-vida, 8 dias. Polônio 210, tempo de meia-vida, 138 dias. Césio 137, aquele que teve acidente em Goiânia lá na década de 80,
tem um tempo de meia-vida de 30 anos. O carbono 14, que nós usamos lá para datação de fósseis, tempo de meia-vida 5.700 anos. E olhem vocês, o urânio 235, que é o combustível que é utilizado nas usinas nucleares, tem um tempo de meia-vida de 700 milhões de anos. Só isso. Mas o que é, afinal de contas, esse tempo de meia-vida? O tempo de meia-vida de um radioisótopo representa o tempo que leva para que ele diminua metade. Então, sempre que você tiver um certo tempo que você vai contar lá, até que aquele radioisótopo tenha no tempo original, nós vamos chamar isso de tempo de meia-vida. Então, tempo de meia-vida é o tempo que leva para que o radioisótopo reduza as suas emissões de radioatividade. Então, acompanhem comigo aqui esse gráfico, pessoal. Então, para todos os nossos radioisótopos, nós vamos ter um tempo de meia-vida diferente. Neste tipo de análise, nós estamos considerando a massa do nosso radioisótopo. A massa em gramas ou miligramas, ou uma massa que você determinasse. Então, o exemplo que está colocado aqui para nós é o exemplo do carbono 14, nesta curva de tempo de meia-vida. O carbono 14 tem um tempo de meia-vida de 5.700 anos. O que significa isso? Significa que a cada 5.700 anos, a quantidade dele em massa diminui pela metade. Deixa eu admitir alguém que está aqui tentando entrar. Deixa eu ver quem que é. Pronto, já está aqui. Bom dia. Muito bem, voltando lá. Então, o tempo de meia-vida, no nosso diagrama, está sendo indicado aqui em massa. No caso desse carbono 14, que é colocado aqui no gráfico, essa massa foi dada na unidade de miligrama. Então, vejam, tempo de meia-vida do carbono 14, 5.700 anos. A cada 5.700 anos, a quantidade em massa de carbono 14 é reduzida pela metade. É uma função matemática exponencial. Se vocês observarem aqui, no nosso gráfico, nós temos aqui uma amostra de carbono 14. Né? E aqui embaixo nós temos o tempo. Aqui nesse eixo da massa de carbono 14, dada em miligramas, nós temos a quantidade inicial do carbono 14. Então aqui eu tenho 100 miligramas. O tempo em que eu tinha isso é o tempo zero, o início. Aí o que acontece? Toda essa massa de carbono 14, ao longo do tempo, foi emitindo radiação, radioatividade. E a massa dele foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. Quando eu cheguei em 5.700 anos, eu percebo o quê? Que a massa foi reduzida pela metade, para 50 miligramas. De 100 para 50, massa reduziu pela metade, período de meia-vida para que isso acontecesse, 5.700 anos. Aí o que acontece? Continua a emissão de radioatividade. Vai passando o tempo, vai passando o tempo, vai passando o tempo. Depois que se passam mais 5.700 anos, depois que se passa mais um período de meia-vida, aquela quantidade volta a cair pela metade. Vejam, de 50 que eu tinha, cai para metade, 25 miligramas. O tempo continua a passar, vai passando o tempo, mais 5.700 anos depois, eu percebo que atingiu outra meia-vida e eu tenho aqui a redução pela metade da quantidade do carbono 14, de 25 para 12,5 miligramas. E isso vai acontecendo ao longo do tempo, e nós percebemos que, conforme passa o tempo, conforme passa uma meia-vida, reduz pela metade a quantidade do radioisótopo. Passou outra meia-vida, reduz pela metade. Passou outra meia-vida, reduz pela metade. E assim sucessivamente. Tudo bem até aqui, pessoal? Tranquilo?
Tudo. Professor, e depois Então, que professor, para de reduzir porque, tipo, acabou. Tem como acabar Tem, a massa? tem, porque aí o que Acontece que... acontece? O que acontece é que você vai ter a massa de uma outra substância formada. Esse carbono 14, quando ele acabar, ele vai se transformar em nitrogênio. E aí esse nitrogênio, né, vai ser uma outra substância que foi formada e não vai acontecer só algumas emissões do tipo gama, radiação gama. Acontecem as radiações alfa e beta, né? Vou voltar lá para te explicar aqui em cima. Por exemplo, o urânio ele tem 700 milhões de anos, né, de meia-vida. O que acontece com ele? Passou uma meia-vida, reduziu pela metade. Passou 700 milhões de anos, você vai ter metade dessa quantidade de urânio. E vai passando o tempo. Só que o que acontece? Nesse decaimento, esse urânio que está aqui, ele vai se transformando em outros caras. Ele vai se transformando em outros elementos químicos. Até que no final, quando acabar as emissões de radiação dele, ele se transforma em chumbo. Então aí você pega o nosso chumbo comum que nós temos aí, o isótopo de chumbo comum, ele não é radioativo, e esse isótopo de chumbo comum, lá atrás, lá na formação da Terra, nos períodos dos primórdios da Terra, 2,5 bilhões de anos atrás, você tinha esses caras numa quantidade de urânio muito maior. E conforme foram passando os milhões de anos, todo esse urânio vai se transformar no isótopo estável, que é o chumbo. Beleza? Entendi. Então, tipo, todo elemento que depois para de emitir radiação é porque já atingiu o núcleo estável. É isso? Perfeitamente, é isso mesmo. É por isso que a gente encontra pouco urânio no planeta Terra. O urânio ele é um minério que, quando você vai fazer a mineração, ele é relativamente raro, assim, né? Então, o que é caro, assim, para você conseguir fazer a bomba atômica, a usina nuclear? É caro você conseguir enriquecer o urânio. Por que isso acontece? Porque como a meia-vida dele é 700 milhões de anos, quando a Terra se formou há 2,5 bilhões, toda aquela quantidade de urânio que era grande, que nós tínhamos no planeta, foi decaindo, né? Houve decaimento radioativo, foram passando várias meias-vidas, e aí a maior parte daquele urânio que tinha no início de formação do planeta, hoje é o quê? É chumbo, né? Que você encontra aí facilmente aí na mineração. Entendi. Pessoal, até aqui tudo bem? Temos aqui algumas aplicações da radioatividade, né? Então, vocês podem ver que hoje em dia nós usamos aí essas propriedades da radioatividade para várias aplicações. Dentre essas aplicações aí, vocês podem acompanhar na apostila, tem as aplicações da medicina. Na medicina, nós podemos fazer uma aplicação aí na radioterapia, que nada mais é do que você emitir radiação em um tecido de uma pessoa que contém as células cancerígenas. Essas células cancerígenas são mais sensíveis à radiação do que as células normais. Então, na radioterapia, você aplicando lá um feixe de radiação em um tecido que tem células de tumores, né, células cancerígenas, você mata essas células cancerígenas e com isso você oferece um tratamento lá para o doente. Tá? A radioterapia não é só uma das técnicas utilizadas, nós temos aí marcadores radioativos que são usados aí em exames como cintilografia. Então o cara vai e injeta no seu corpo um líquido que contém um elemento químico radioativo que permite que a pessoa, com uma máquina, rastreie o caminho desse elemento químico, onde ele vai se armazenar, onde ele vai se depositar. Então, você tem um tipo de iodo, por exemplo, que é radioativo, e esse iodo, ele, quando é injetado na corrente sanguínea, ele tem uma tendência a percorrer um caminho e se instalar nas células de tumor, nas células de câncer, né? E como ele é radioativo, você consegue captar as radiações que ele emite e você descobre onde é que você tem locais que a pessoa tem as células cancerígenas, tem um tumor, né? Professor, Oi. uma pessoa que tem câncer, por que ela não faz essa radioterapia em vez de fazer a químio?
Porque tem alguns tipos de câncer, de tumores, que ficam em locais, em órgãos, né, muito internos, em órgãos que você não consegue uma potência para radioterapia para poder combater esse tipo de câncer. Então, às vezes o cara tem um tumor no cérebro, às vezes o cara tem um tumor no local do pulmão muito profundo, às vezes ele tem um tumor lá no fígado, no pâncreas, onde a radioterapia ele não consegue atingir com uma dada potência suficiente para poder destruir as células cancerígenas. Então, aí ela não tem efeito, né? Você tem que partir para quimioterapia, não tem como fazer. Entendi. A quimio é o quê? Tipo, o que ele injeta? Sei lá, não sei como que é. Ele injeta algumas substâncias químicas, né, potentes, que elas vão atuar lá nas células cancerígenas, matando essas células, né? Então, na quimioterapia tem uma série de substâncias que são substâncias que atacam e destroem células e que, preferencialmente, ele vai fazer esse tratamento, né, nas regiões e buscando foco onde tem as células cancerígenas, onde tem os tumores. Mas é um problema a quimioterapia porque ela não mata só as células de tumor, né, as células cancerígenas, ela acaba matando também células sadias do organismo da pessoa. É por isso que a pessoa fica tão abalada, afetada, né, fica bastante com o sistema dela imunológico e todas as funções dela ficam bastante deprimidas quando ela faz o tratamento quimioterápico. Então, é uma tentativa de matar o tumor a partir de substâncias químicas. Professor, a Oi. radioterapia, então, ela não é tão invasiva como a quimio. Não, é exatamente isso. A radioterapia ela não é tão invasiva. Você, dentro de uma situação de um tumor, o que vai ser clinicado vão seguir etapas, né? Você tem uma primeira etapa que é cirurgia, seria o ideal. Você vai e remove o tumor e depois faz um tratamento quimioterápico leve para evitar a metástase. E faz sempre um rastreamento para ver se o tumor não se espalhou. Então, a cirurgia seria o primeiro passo. Você elimina pela raiz a coisa. Se você não tem condições de eliminar pela raiz, então o que você vai fazer? Vai fazer a radioterapia, porque você não tem uma possibilidade de cirurgia, a extensão do tumor já é significativa, que não vai permitir uma cirurgia, e você já tem condições ali de estar em situação de metástase. Então, a radioterapia vai ser um combate menos invasivo, né, e vai auxiliar bastante aí na redução até e controle de um tumor, enquanto você não tem condições cirúrgicas de removê-lo. E a quimioterapia, aí você já vai com a arma mais poderosa que você tem ali. Aí você não tem mais realmente para onde correr. Você vai ter que fazer um tratamento, né, mais agressivo, né, que a pessoa, infelizmente, vai ficar mais deprimida. Ela vai ficar numa situação de condição clínica mais fraca, vai ficar uma série de sintomas ali que são característicos, porque não somente células cancerígenas do tumor estão sendo mortas, né? Células sadias também são atacadas, e isso deprime bastante o organismo. Beleza? Professor, Beleza. Oi. a radioterapia, ela, tipo, também mata as células boas? Também, as células boas também, principalmente as mais superficiais, né? Então, você imagina que o cara tenha lá um câncer de pele, né? Esse câncer de pele, ele teve lá um aprofundamento lá das suas estruturas, começou a pegar camadas mais internas. Quando o cara faz a aplicação na radioterapia, claro, ele vai tentar focalizar ao máximo na região do tecido onde ele quer destruir as células cancerígenas, mas não tem como escapar. Algumas células sadias acabam sendo destruídas também. Então, existe lá um efeito colateral nesse sentido. Tá. Muito bem, pessoal. Deixa eu ver, eu tenho tempo ainda? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, como é que está o meu tempo, porque eu precisava ver se eu vou conseguir avançar nessa parte aqui. Eu vou fazer o seguinte, turma. Deixa eu voltar aqui para a minha telinha. Eu vou terminar essa parte aqui da explicação sobre as aplicações mais terapêuticas aqui na medicina, que nós já estávamos comentando, né? E no nosso próximo encontro, eu vou falar com mais detalhes aqui sobre a questão da datação radioativa,
que não é um uso clínico, né? Já é um uso para que você possa fazer análises aí de fósseis, né? Há quanto tempo que os animais aí, vegetais, qualquer ser vivo, viveu aí no planeta. E vou também explicar para vocês como é que é o funcionamento da energia nuclear, como é que nós obtemos a energia nuclear, como é que é o processo de fissão nuclear e como é que é o processo de fusão nuclear e onde nós aproveitamos essa energia que é produzida por esses fenômenos nucleares. Tranquilo? Então, vejam só. Deixa eu passar um pouquinho mais a nossa apostila. Aqui nós vamos ver isso na próxima aula, porque nós vamos precisar explicar com um pouco mais de calma. Eu queria que vocês fizessem essas atividades que estão aqui na página 57. Então, anotem aí para mim. Na página 57, podem responder o exercício 1, podem responder o exercício 2. Lá na página 58, podem responder o exercício 3, o exercício 4, o exercício 5, o exercício 6 completo. Muito bem, deixa eu ver aqui como é que está. O exercício 7, vocês também podem responder, exercício 7. E o exercício 8 vai ficar para a nossa próxima aula, que eu vou precisar explicar esses fenômenos de fissão e fusão. Tudo bem, pessoal? Tudo. Estamos combinados aí? Estamos combinados. Oi? É que eu cheguei uns minutinhos atrasada. Você corrigiu a página 50? Página 50, eu passei a correção para vocês lá pelo positivo on. Vocês receberam? Ô, professor. Acho que não. Eu não recebi não, professor. Não recebeu? Na página Não. 50? Não. Faltavam Não, quais? recebeu não. Faltavam quais exercícios da página 50? Se eu não passei, eu vou passar para vocês, tá? Deixa eu voltar lá então. Página 50. Espera só um pouquinho. Sobe. Professor, Oi. você não quer passar as notas das nossas provas? Ah, isso só com autorização da chefa. Ai, professor. É, a chefa que manda. Ah, Tá aí, pessoal, página 50. Mas vocês foram bem na prova, não teve nada de problema, não. O pessoal foi bem. Estão vendo aí, pessoal? Faltou corrigir o que na página 50 mesmo? Se não me engano, era da distribuição eletrônica, não é? sim. Faltava o exercício Isso, tá 9, certo. faltava o 9, o 10 e o 11, não é isso? Uhum. Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar essa página aqui para vocês, lá pelo positivo on, para vocês poderem corrigir aí na apostilinha, tá? Eu vou tirar um print aqui, vou passar no positivo on, mas vocês abram e façam a correção aí na apostila. Combinado? Beleza, professor. Combinado, professor. Outra coisa, pessoal, eu estou passando as coisas lá pelo positivo on, vídeo para assistir, atividade para fazer a lição e tirar foto e mandar de volta. Não deixe de fazer tudo isso aí não, pessoal, porque cada coisinha que vocês entram lá, ela conta ponto lá na nota no positivo on. Então, é um pontinho daqui, é outro pontinho de lá, tem que fazer tudo para poder fechar aquela nota livre lá, tá? Uhum. Beleza? Beleza. Turma, vamos ficar por aqui. Na próxima semana a gente se encontra de novo, tá? Peço para vocês aí se cuidem, dá um abração aí na família, mantenha aí a cabeça fria, mantenha o otimismo, mantenha aí a cabeça bem, que a gente vai sair dessa bem depressa aí, vamos voltar a nos encontrar, tá? Vamos manter firmeza aí. Tá certo, pessoal? Tá certo. Então, cabeça fria, otimismo, vamos buscar aí alegria e nada de ficar aí todo mundo amuado, não. Vamos tocar o barco para frente aí, tá? Tô numa boa, professor. É isso aí. Saudade de vocês, logo a gente está de volta, tá? Dá um abração aí na família e um abração aí para vocês, tá bom? Ok, professor. Beleza, professor. Beijo. Tchau, pessoal, até a Beijo, próxima. Falou, professor. Falou, até a Até. próxima, turma. Tchau, tchau.
Tchau. Tchau, tchau. Liguei.